Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena! Uhul! Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. E damos início aqui à segunda temporada de A Casa do Dragão, da HBO e do Max, nosso maior sucesso na história do Em Cena do Mala Dourada, a primeira temporada, e nós retornamos, é claro, para a segunda, e vamos falar do primeiro episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão. Eu sou a apresentadora, também lá da primeira temporada, novamente retorno aqui, Ana Brasileiro, e estou aqui com ele, Felipe Leão. Que prazer estar de volta depois de 2 anos esperando essa série. Saudade de gravar esse podcast, saudade da minha amiga Baiana também, esses comentários. Temos uma nova integrante que a Baiana já vai apresentar, mas que saudade que a gente estava de conversar aqui com vocês sobre essa série caliente. No mínimo. Não, eu tava até revendo a primeira temporada e escutando o Em Cena da primeira temporada, tá? Inclusive eu queria mandar um abraço aqui para Fábio Forte e Rafael Mendes, tá? Que foram icônicos ali na primeira temporada. E eu queria trazer a nossa nova participante para se apresentar, Júlia de Castro. Oi, queridos, tudo bom? É um prazer estar aqui, não querendo copiar o Felipe, mas já copiando. Não consegui participar da temporada passada, mas essa estarei aqui. Baiana, eu tenho uma dúvida. Diga. Tu tava me dizendo que tu tava escutando os episódios passados e logo que começou a nova temporada, me veio na mente a toalha que tu tinha encomendado do Christian Cole. Meu Deus. E eu queria te perguntar se essa toalha ainda existe, se ela já virou pano de chão, como que ela tá? Então, essa toalha foi sempre uma fic, tá? Eu queria deixar isso aqui claro, certo? Que se eu pudesse, eu teria encomendado uma toalha do Christian Cole. Ah, não! Não! Cara, eu acho que se a gente procurar, deve ter. Tu acreditou nisso? Socorro! Acreditei, cara. Não, Júlia, é porque no início do Em Cena da primeira temporada, eu estava apaixonada pelo Christian Cole. Aquele hombre latino. Todos nós, né, amiga? Todos nós. Né? Pelo amor de Deus. Só que aí, enfim, né? Ele foi virando um grande gigolô. E aí eu fui perdendo o apreço, né? Pela pessoa dele. Mas, infelizmente, a toalha não existe. Poxa. Quem sabe quando vier a nova peruca dele, que eu já vi no teaser, que ele vai ter uma mudança de cabelo aí. Gente, não querendo fazer propaganda, mas eu achei na Shopee uma camisa e um lençol. Manda o link. Não, mas vamos lá, galera. Hoje vamos comentar, então, o primeiro episódio da segunda temporada, que tem o nome de Um Filho por um Filho. E esse episódio, ele é dirigido pelo Alan Taylor, que eu dei uma pesquisada aqui, e ele é um diretor bem queridinho da HBO. Ele dirigiu alguns episódios na primeira e na segunda temporada de Game of Thrones. Então temos aqui uma pessoa conhecida neste universo, né? Dirigiu também alguns episódios de Sex and the City, olha só. Também do mundinho HBO. E, fun fact, ele dirigiu Thor Mundo Sombrio. Aí, se eu fosse ele, eu ia querer apagar isso da minha história, né? Mas tudo bem. Garota diversificada, né? Foi de Game of Thrones pra Thor pra Sex and the City. Amei. Já é um querido. Exatamente. E no início do episódio, a gente já viu uma mudança na abertura, né? E eu queria começar aqui o nosso Em Cena comentando sobre isso. Que quando veio A Casa do Dragão, a gente esperava até uma nova música, né? Mas eles quiseram manter a música da abertura de Game of Thrones. O que hoje eu consigo entender realmente, assim, pra quem viveu os Domingotes lá em Game of Thrones, dá uma nostalgia quando começa a tocar a música. Mas eu gostei que eles trouxeram uma nova proposta pra abertura na segunda temporada, né? Que ali a gente vê meio que um bordado se formando, contando ali a história, de fato, dos Targaryen, dos pretos versus os verdes. Eu achei bem linda. Gente, vou ser bem sincera, eu pulo a abertura, tá? Nunca assisto. Mas a Helena, ela tava costurando hoje, né? Tava fazendo esse bordado. Vou fazer esse spoilerzinho aqui. Logo no início do episódio, quando ela tava falando dos ratos, ela tava fazendo um bordado, né? E ela é essa pessoa que tem essa mediunidade, né? Que ela consegue sentir, prever certas coisas. Então, talvez aí, quem sabe, não seja uma dicasinha, alguma coisa que eles estão tentando jogar pra gente.
É verdade. Gostei, interessante, Júlia. Não tinha parado pra pensar nisso. Eu achei bem interessante isso que a Júlia falou, porque eu sinto que esse episódio, ele traz algumas coisas parecidas do que a gente via nas primeiras temporadas de Game of Thrones, mas com uma proposta um pouco nova. A gente não vê mais aquele ritmo um pouco mais lento, um pouco mais calmo, das pessoas viajando, dos personagens tendo aquelas relações ali no meio da viagem. A gente tem um ritmo mais corrido mesmo, que parece que é a nova tendência, né? Ter uma coisa mais imediatista, ter um grande acontecimento em cada episódio. Porém, na minha opinião, são acontecimentos bem feitos. Eu gostei muito desse episódio. Gostei mais dele do que muitos da primeira temporada de A Casa do Dragão, e certamente mais dele do que a maioria dos episódios das últimas temporadas de Game of Thrones. Mas o que me chamou muita atenção foram esses paralelismos que aconteceram muitas vezes, né? Entre a Alicent e a Rhaenyra, por exemplo, entre os ratos e os plebeus. Eu gostei muito disso, que é uma coisa que Game of Thrones faz muito bem, e agora em House of the Dragon a gente já começa a segunda temporada tendo isso, o que me agradou bastante. Perfeito. Eu também achei um ótimo episódio, tá? A gente sabe que a primeira temporada, ela tinha seus altos e baixos, né? Ela teve episódios que foram muito bons, mas a maior parte a gente ficava ali com um sentimento meio, acho que ela tá querendo se encontrar. Mas hoje eu tô vendo o hype que tá tendo nessa segunda, né? Assim, as pessoas realmente querem saber o que vai acontecer. Ontem tinha muita gente... A gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, tá? Só pra deixar claro. Então, no domingo, a galera tava realmente se reunindo pra ver. E eu acho que isso é muito mérito do que a primeira temporada construiu. E esse primeiro episódio da segunda, ele veio pra identificar onde tudo está nesse momento. Que foi bem, realmente, ele iniciou literalmente logo depois do último episódio da última temporada, o que eu gostei. Ele continuou realmente, né? Mas meio que ali situando onde está cada coisa, como é que tá a guerra. Então, Corlys está de volta, mas ele ainda não pode velejar. A Rhaenyra acabou de saber do filho, né? A Alicent também acabou de saber da morte do filho da Rhaenyra. Então, a gente vai vendo meio que o que tá se arquitetando a partir disso, né? E eu queria comentar aqui que eu, enfim... pra quem não viu Game of Thrones, sinto muito, mas, assim, ver o Jake lá na muralha, conversando com os Stark, foi muito nostálgico pra mim, de verdade. E eu gosto como eles estão expandindo o universo em A Casa do Dragão. Porque, querendo ou não, tem pessoas que estão assistindo A Casa do Dragão que não viram Game of Thrones. Então, eles precisam expandir o universo, explicar quais são as famílias, onde estão. E eu gosto da forma como eles estão fazendo isso. Explicando a muralha ali no norte, que fica com a casa Stark. Enfim, esse tipo de coisa que quem já viu Game of Thrones já sabe de cor. Mas eles estão precisando estar introduzindo em House of the Dragon. É uma coisa bem feita, né? Gente, olha, desculpa te cortar, amigo. Queria só fazer um pequeno comentário sobre o Jake na muralha. Que cena! E finalmente, eu tô muito feliz que finalmente consertaram o cabelo daquele menino. Porque, nossa, que cabelo feio na primeira temporada. Tava muito estragado. E, nossa, ele teve um glow up na segunda temporada. Não, juro, ele tá quase gostoso. Tá assim, faltou 1%. Eu realmente não iria comentar sobre os aspectos estéticos de Jake, mas eu achei um easter egg, que funciona um pouco como um easter egg bem feito, né? Um fanservice, na verdade. Bem feito, é logo no início do episódio, bem consolidado ali, eu achei que ficou bem legal também. E Baiana, sobre isso que tu falaste também, né? Sobre o Corlys também. A gente vê aqui uma coisa que a gente comentou muito na primeira temporada de A Casa do Dragão, mas agora a gente realmente tem, de fato, um aumento da cota PCD, né? 2 personagens de muleta. Então isso é uma coisa realmente inovando em relação à primeira temporada, que a gente batia muito nessa tecla. Na primeira temporada só podia um PCD por episódio. Se o Viserys aparecia, o Larys não aparecia e vice-versa, entendeu? Eles tinham que ter um tempo de tela dividido, né? E a gente tá vendo que isso tá mudando, graças a Deus. A gente tá tendo mais representatividade aqui na Hashtag série. inclusão. Adorei. E aí, um outro ponto que a gente viu também, né, foi o momento de luto da Rhaenyra. Eu senti que, apesar da gente ter uma vontade de ver já as consequências, né, dos últimos atos
acontecendo em tela, a série escolheu por dar esse momento para Rhaenyra, digamos assim. E ela pôde viver o luto dela. Então, é até um pouco do que o Felipe falou, né? Apesar de estar sendo uma série que tá acontecendo muita coisa todo episódio, querendo ou não, a gente teve esse respiro agora pra, tipo assim, não, a Rhaenyra tá de luto, acabou-se, não vai ter guerra agora, deixa ela respirar, deixa ela retomar, enfim, né, os poderes dela mesmo, pra que alguma coisa comece a acontecer, né? Mas assim, é muito engraçado o quanto que ela e o Daemon são dois opostos, porque o Daemon, o primeiro instinto dele é a vingança, é correr atrás, e aí vou falar um pouco mais disso lá na frente. Pois é, eu achei bem interessante como trata do luto da Rhaenyra, mas eu achei mais interessante também, de novo, esse paralelismo que faz com todas as outras mulheres que estão sofrendo também em House of the Dragon. A gente sabe que tem um evento muito importante no final desse episódio, e esse evento ele tem sofrido algumas críticas por parte dos fãs que acompanham a Casa do Dragão pelos livros, mas eu li um texto muito interessante hoje pela manhã que falava que essa mudança também ela podia estar muito em decorrência da perspectiva que eles querem dar para a série e para o episódio, que é basicamente o luto de várias mulheres, o luto em decorrência de atitudes impensadas desses homens delas, assim, né? A Rhaenyra sofrendo por uma atitude, por uma inconsequência do Aemond, por exemplo, a Alicent sofrendo também. Mais tarde a gente vai ver a Helaena sofrendo, e tudo isso motivado por essas atitudes inconsequentes desses personagens masculinos, né? Então achei que foi um texto bem interessante que eu li, que eu não tinha me tocado quando eu tava vendo isso, de todo esse paralelismo, mas que eu achei bem legal. Verdade, amiga, eu também achei muito interessante a cena do Daemon com a Rhaenys, né? Que ela fala sobre como ela superou o luto dela. Que se a gente for parar pra pensar, aquilo é só uma grande briga de família, né? Todo mundo ali é primo, é irmão, é cunhado, é tio. Então, às vezes, mais de um ao mesmo tempo. Mas é interessante ver como essas pessoas lidam, cada um de seu jeito e cada um na sua perspectiva. Realmente, é uma perspectiva que eu não tinha pensado, amigo. Tá, beleza. Então, e aí eu vou puxar agora um pouco a nossa conversa pro que tá rolando em King's Landing, né? Porque a gente vê aí o outro lado, né? O reinado do Aegon. Então a gente vê algumas reuniões do Pequeno Conselho acontecendo. A Alicent, ela se estruturando com o Otto. E, cara, esse episódio realmente é um comentário unânime. Até a Ana Ju comentou isso com a gente, né? Espero que ela esteja aqui no próximo episódio pra falar pessoalmente o quanto que a Alicent é uma personagem complexa. Eu acho que é a personagem que tem o maior nível de camadas ali na série, porque realmente ela a gente consegue ver a dualidade nela, assim, de ter como opositora a melhor amiga de infância dela, que também é mãe, que também é mulher, e ela também sente isso, e também foi uma menina, né, que, enfim, tiraram a juventude dela, coitada, teve que casar com o Viserys, né, naquele estado. Assim, eu não estou dizendo que eu sou conivente com as ações da Alicent. Eu queria deixar isso claro. Eu sou completamente contra a existência dela. Mas é uma personagem muito legal de se assistir. E a primeira cena dela aparecendo é com o Criston Cole, né? Que aí, assim, uau, esperava a Alicent sofrendo, recebia a Alicent recebendo orgasmos durante o episódio constantemente. Eu não sei quem tá melhor aqui nessa situação. Rapaz, eu ia falar exatamente disso. O Felipe falando assim, porque a Alicent tava sofrendo. Menino, sofrendo. Não tinha pego essa, não. Mas voltando ali no Alicent, realmente ela é um personagem muito complexo e a gente vê a dualidade de novo, né? Os paralelismos mesmos entre ela e a Rhaenyra, porque a Alicent nunca teve a liberdade que a Rhaenyra teve. Nunca teve, tipo assim, ela falou agora, né? Expôs, botou pra fora. Ai, a criança que você me manipulou, né? Ela falou pro Otto em algum dado momento. E assim, pelo menos ela tem essa consciência de que, tipo assim, foram traumas, de que coisas ruins aconteceram com ela. Ela tá lidando da melhor maneira com esses traumas? Não. Mas a gente realmente precisa pontuar que eles existiram, né? Assim, e pra ser bem, bem sincera, fazendo assim uma resgate lá da primeira temporada agora.
Eu não achei, tipo assim, eu não comprei a ideia de que, tipo, o Viserys falou Aegon dormindo e ela, meu Deus, ele quer que o Aegon seja o novo rei. Não comprei essa ideia. Eu acho que, tipo assim, ela quis escolher, talvez. Eu acho que ela faz isso às vezes. Ela meio que escolhe. Ela escolheu acreditar nisso, né? Exatamente, ela escolheu acreditar. E ela tem essa questão, talvez seja um reflexo de trauma, né? Mas até a relação dela com o Larys, a gente viu um lado mais sexualizado já dessa relação, né? E assim, ela poderia estar sendo manipulada, mas também manipulando do mesmo jeito, assim, sabe? Meio que uma troca devaneando aqui, mas enfim. Sobre esse relacionamento, as camadas da Alicent dos relacionamentos dela com homens e como ela lida com isso. Ela meio que teve que aprender na marra, né? Pra mim ela é uma das melhores personagens da série. Se não for a melhor, pra mim é uma das melhores. Gosto muito de como ela se comportou durante todo esse episódio. Eu tinha um grande problema na primeira temporada, que foi um período que eles tentaram meio que dar uma surtada nela. E não que ela não tenha tido motivos pra perder a razão e essas coisas assim, e ficar um pouco descontrolada. Mas não condiz com a personagem dela, com a personalidade dela. Eu acho que se a gente tem a Cersei em Game of Thrones, a gente tem a Alicent aqui, que é uma personagem muito complexa, muito interessante. Não puramente má, não acho que ela seja puramente má, mas ela é muito interessante. Ela acendendo a vela ali pro Lucerys ficou algo bem legal. E um personagem que eu realmente não gostei na primeira temporada, que foi o Otto, que eu acho que ele é muito previsível, eu acho que ele tem sempre os mesmos discursos, eu já acho que ele melhora um pouco aqui nesse início dessa segunda temporada, principalmente por conta da relação dele com a Alicent. Então a gente sempre viu ele utilizando muito dela, a gente sempre viu ele influenciando ela e usando ela como um verdadeiro instrumento. E agora, quando eles têm um momento a sós, quando eles têm um momento de conversa, de diálogo, ela ressalta para ele todas essas ressalvas que ela tá tendo em deixar ela contra os filhos dela ou apagar a voz dela para os filhos dela. Então, esse é um momento em que a Alicent para de ser útil pro Otto, e quem passa a ser mais útil pro Otto e quem demanda mais atenção e se esforça para tentar controlar o poder de certa forma é o Aegon, né? Então achei que aí já mudou um pouco esse comportamento dele, é uma coisa que podia não ser tão esperada. Ele disse que ele não percebeu que ele estava fazendo isso e que é uma grande mentira, né? Porque ele é um safado. Não, eu gostei também do fato de que essa conversa da Alicent com o Otto mostra meio que uma união sinistra agora entre eles, né? Não que essa união já não existisse na primeira temporada, mas é como se agora ela também estivesse jogando de igual para igual com ele. No sentido de, olha, se liga porque você tá tirando a minha influência e eu também quero ter influência. Enfim, eu gostei muito do posicionamento dela. E o Aegon, cara, eu queria falar, me surpreendi, tá? Eu esperava um negócio tipo Joffrey como rei, tá ligado? Eu esperava um mimadinho, nojento, enfim, otário, e ele é muito otário, por todas as atitudes que ele teve na primeira temporada. Mas, quando ele teve aquele momento lá com os plebeus, ele meio que divou. Eu queria falar isso, tá? Ia entregar o rebanho pro povo, vou pagar, assim. Mano, ele quase levantou o martelo e a foice, tá? Eu queria falar isso. Eu concordo plenamente. E assim, quero ele como rei? Claro que não. Mas acho que dentre as circunstâncias, sabe, se ele... É aquilo, ele não é uma boa pessoa, mas eu acredito que talvez ele pudesse ser um bom governante. Em outras circunstâncias. Claro, não quero que ele fique como rei, mas ele, sei lá, ele teve umas posturas muito adequadas, sabe? Assim, tudo bem, vou devolver a ovelha do fulano, mas esse aqui eu vou pagar. Vou pagar como acho que deve ser correto pagar, sabe? E, gente, a cena dele comentando com os amigos, ele bebendo lá com os amigos, tipo assim, ai, como é que vai ser meu nome? O magnífico, o justo, o bacaninha, o paizão. Eu ri muito naquela hora. Eu falei assim, cara, ele tá escolhendo o apelido do WhatsApp dele, sabe? O nome do Twitter. Não acredito que vocês se venderam por cabritos e pix adiantado.
Não, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Esse menino, ele é um por fora. Como diria minha namorada, ele é uma barata voa. Aí tu dá o contexto disso aí, porque ninguém sabe o que é barata voa. É uma pessoa lesa, uma pessoa que tá tudo por fora, entendeu? Esse tipo de coisa. Gente, às vezes eles são as melhores pessoas. Eu falo porque eu sou uma, entendeu? Eu sou bem lesinha, mas... Ele tá preocupado com a imagem dele, mas ele não tá tendo ciência nenhuma do que a coroa precisa no momento, né? Ele tá num período de pré-guerra ali, e ele é a favor dessa guerra, ele é a favor de mandar os dragões e foda-se. E, em compensação, ele não entende as reais necessidades da coroa ali no momento. Não que a coroa não tenha muita grana, não que a coroa não tenha muitos recursos, né? Mas, pros padrões da época, ele tem que fazer algumas atitudes que são um pouco impopulares e ele tá se importando muito com a imagem que ele vai passar, né? Tanto que a Júlia comentou agora sobre essa conversa que ele tem com os amigos dele. Reflete muito o porquê que ele teve esse comportamento lá com os plebeus. Então, uma coisa que foi bacana também da participação do Aegon nesse episódio foi justamente essa relação que ele mostrou ter com o filho dele lá na reunião. Então isso é uma outra coisa, uma outra rima que o episódio faz que é bem, bem legal também. Falando em rimas e paralelismo do episódio, acho que a gente vai ficar falando isso, enfim, o encena inteiro. Mas, cara, me preocupou ver o Aemond, tá? O Aemond é um personagem que a gente falou tanto dele na primeira temporada, ele foi tão relevante. E agora a gente vê ele numa posição bem Daemon, de tipo assim, querer coordenar a parte da guerra, como é que eles vão chegar do outro lado, ele se juntando ali com o Criston pra debater coisa, e o irmão dele valida ele, o Aegon, pelo que a gente viu ali no Pequeno Conselho, então eu fiquei... Vai ter pano pra manga aí do Aemond, mesmo tendo feito a merda que ele fez no episódio passado. E que eu acho, assim, vamos lá, né? A gente comentou já sobre isso, mas ele ter matado sem querer, não sei se cola muito essa história comigo, mas mesmo que tenha sido sem querer, ele é cuzão, a gente sabe, então eu não sei o que esperar dele, mas espero tudo de ruim. Amiga, a impressão que eu tive dele, da cena dele, né, da morte do Luke, era a mesma vibe da Alicent escolhendo acreditar que o Viserys queria o Aemond como rei, sabe? Foi a mesma impressão. E, assim, realmente ele tá tendo umas vibes meio Daemon. Mas, assim, eu acho que talvez o mais perigoso seria ele se juntar com o Criston, né? Essa dupla aí eu já vejo um perigo, assim, pra humanidade. O Criston, ele tá rendido pela Alicent, né? A todo momento. Então, sempre que alguém tenta, sei lá, ameaçar um pouco a imagem da Alicent ou deturpar um pouco a imagem dela, ele vai lá e levanta a bandeira, levanta a toalha, né, Baiana? Levanta a toalha e fica em favor da Alicent. Mas do Aemond, olha, até me passou essa impressão de que ele pode ter matado sem querer. Independente disso, eu acho que o que não teve foi arrependimento depois, né? O que é muito perigoso, né, para um personagem desse, que aí eles ficam cada vez mais inconsequentes. Ele tá numa posição que ele tá muito confortável, que ele tá só falando o que o irmão dele quer, se o irmão dele quer guerra, ele tá ali, porque, querendo ou não, ele é uma arma importante, ele e o Veigar, sabe? Lacrou, paizão. Eu tô amando a gente falando assim, ai, porque tá perigoso isso, como se nós fôssemos cidadãos dos 7 reinos, preocupados com o preço do leite, entendeu? Ih, gente, tá perigoso isso, hein? Vai dar ruim. Essas questões de guerra, eu tô achando muito interessante. Tipo, ai, não é só, sei lá, matar soldados. É tipo assim, ai, faz um bloqueio ali, faz um bloqueio acolá. E um personagem que eu achei que ia ter um pouquinho mais de destaque nessa temporada, que eu tô achando que tá meio ali comendo pelas beiradas, é o Larys. Né? Ele teve aquela cena com a Alicent que a gente já comentou, mas ele tá bem sutilmente, vou conversar ali com o Aemon, ver como é que ele tá, vou só sugerir pra ele, não vou... Tem muita gente já querendo mandar nele, vou só dar uma sugestãozinha. Ele pra mim é um personagem assim que... Como estamos no tema, né? Um personagem perigoso. Total. Eu acho que a partir aí dos próximos episódios a gente vai ver ele. Até porque ele tá vindo meio que querendo pegar o lugar do Otto, né? A gente vê aquela cena dele influenciando o Aegon a trocar de mão.
né? Ele tipo, o Otto foi uma ótima mão do rei, mas para o Viserys, para o outro rei. Enfim, ele é cobra mesmo. Não quer nem saber. Exatamente, né? O Larry já tá começando a influenciar o Aegon. E a gente tem duas partes aqui que são muito distantes, né, da coroa. Duas metades da coroa que são muito distantes. Enquanto a gente vê o Aegon, que tá super influenciado, seja pelo Otto, seja pela Alicent, seja pelo Larys, a outra parte da coroa, que seria a Rhaenyra, a gente vê uma parada totalmente diferente, né? Um respeito a ela. Então todo mundo aguardando ela ao redor da mesa de guerra, por exemplo. Tá certo que ali ela fala uma frase que alguns, né, vulgo Daemon, interpreta como quer também. Não importa os meios, o que interessa são os fins. Que dá toda a cagada em seguida, né? Mas a gente tem essas duas identidades, duas dinâmicas bem diferentes. E eu percebo isso desde a primeira temporada, porque os que estão apoiando os Hightowers, eles estão apoiando ou porque tem alguma coisa em retorno, ou por um medo, né? E não, a galera que apoia os Targaryens, eles apoiam porque acreditam na causa, né? Sabem que a Rhaenyra seria uma excelente governante, que, assim, ela foi preparada para isso a vida toda, né? Então, assim, ela teve seus momentos ali de loucura na juventude, mas ela é a pessoa para o trabalho, não é mesmo? Perfeito. E, cara, quando ela volta e fala, eu quero o Aemond, e o Daemon fala, não diga mais nada. Ele bota a capa dele e vai trabalhar. Gente, o que acontece depois disso é um momento que é muito conhecido pelos fãs do livro, né? Então, A Casa do Dragão é baseada em um livro também, que é uma frequência, né, que a gente chama de Game of Thrones. E é um livro que ele meio que conta vários acontecimentos. Conta vários acontecimentos, foi ótimo, né? Mas é um livro que ele meio que é um livro histórico de Westeros. Que ele conta várias coisas que aconteceram, né, ali no reinado dos Targaryen. E esse é um episódio muito famoso, que é o Sangue e Queijo. Que é o nome daqueles dois caras que se infiltram ali no castelo. É tipo um livro de história da escola mesmo, como a Júlia falou aqui no chat. E a galera que lê o livro, né, comenta que esse acontecimento, ele é quase tão marcante e tão violento quanto o Casamento Vermelho, né, que quem conhece sabe o impacto que foi. E eu vi que dividiu opiniões nas internets, né? A galera que leu achava que podia ter sido mais impactante e tudo mais. Acaba que realmente, assim, o enredo da Helena, eu vou chamar Helena, tá? Já dei um nome brasileiro pra ela aqui, não quero nem saber. Mas o enredo da Helena com o Aegon e os filhos deles, a gente não teve muito tempo pra desenvolver, né, uma certa afeição ali por essa família ou se importar tanto, né? Então, tanto que, enfim, a cena do Aegon com o Jaehaerys no início do episódio, o Jaehaerys lá no conselho, é muito pra introduzir isso, né? E a gente sentiu uma pontada. Enfim, né? Tem uma criança sendo assassinada, todo mundo sentiu uma pontada. Mas, querendo ou não, eu achei uma cena bem impactante. E a galera fala que tem uma diferença no livro, que ela aponta uma criança e mata uma outra. Mas quem acaba morrendo de qualquer forma é o Jaehaerys, né, que é o herdeiro do trono. E nossa, no final desse episódio eu fiquei, meu Deus, aquela sensação de Game of Thrones, sabe, de tipo assim, agora a giripoca vai piar. Amiga, sim. Agora, eu tenho uma outra interpretação, tipo, realmente foi um episódio controverso, né, essa cena final, porque assim, apesar de poderia ter sido uma cena mais violenta, mas é um livro, a minha perspectiva, né? É um livrinho de escola da história, de história da escola, sabe? Então, algumas coisas vão ser um pouco mais exageradas, outras coisas vão ser um pouco mais brandas, sabe? Então, tudo bem, é uma criança sendo assassinada, é uma coisa forte, é uma coisa pesada. Mas eu sempre achei um certo exagero comparar isso com o Casamento Vermelho. Ali várias... Pois é, a Baiana até comentou aqui no chat que é um livro meio que de fofocas, então as pessoas colocam
na visão delas. E a gente tem muito disso na vida real, sabe? Quem ganha a guerra conta a história. Então, e pra quem não sabe, Game of Thrones também foi inspirado na Guerra das Rosas, e o próprio Guerra das Rosas teve um fato, assim, hiper controverso, que só foi refutada em 2019. Então, assim, a história meio que vai acontecendo. Então, eu realmente não acredito que tenha sido tão violento quanto o livro descreve. Até porque Game of Thrones sempre teve essa pegada, meio que cada um bota a sua perspectiva, cada um conta a sua versão. Não sei se eu gostei ou se eu desgostei dela ter apontado pro menino mesmo, sabe? Mas eu achei mais coerente com o personagem dela. Porque se a gente tá colocando uma pessoa que é meio... que tem essa mediunidade, que é uma pessoa que meio que sabe as coisas que vão acontecer, ela saberia que se ela apontasse pra menina, e ela tá mentindo, vamos pegar o outro. Então eu achei que foi mais condizente com a estrutura que eles estão tentando construir de personagem pra ela. Dessa pessoa que meio que sabe. Tipo, ela saiu correndo do quarto e ia pro alojamento da mãe. Aí ela para e fica assim, não, minha mãe não tá lá. Minha mãe tá no quarto do Cole. E aí ela vai pro quarto do Cole. Então, assim, eu peguei, pra mim foi muito isso, essa mudança, sabe? Não li os livros, né? Não, eu sei do que acontece do livro, não li os livros, mas a minha perspectiva foi essa. Pois é, eu acho que o grande problema disso é a expectativa, né? Da galera que já leu os livros e tal. Porque pra mim, que nem sabia desse acontecimento, não sabia de nada disso, foi extremamente imersivo, foi muito bom. Eu fiquei bem mexido ali com toda aquela cena, né? Tá, tem uma tortura bem maior, né, no livro, como a Baiana disse. Pô, ele fala pra escolher um filho, ela escolhe, o cara diz que ela queria que ele morresse e mata o outro. Então, assim, é bem mais pesado, né? Tem uma tortura bem maior com a Elê, né? Mas eu achei a cena muito boa. Tem um plano de sequência bem bacana ali, sabe? Só mostra o som, só mostra o rosto dela, a reação dela. E, pô, se em um outro momento ela entrando num quarto com a Alicent, com o Cole ali, seria algo extremamente constrangedor ou algo do gênero, perde o total sentido ali, perde o total clima de constrangimento, porque tem uma coisa muito maior acontecendo. Então acho que eles conseguiram escalonar bacana essa situação. E parece que no livro tem uma outra relação também da Missária, ela tá em outro lugar, então isso mexeria muito na história, né? Eu acho que o que interessa aqui é que o Daemon fez do jeito que ele queria, né? Fez uma outra burrada, fez uma outra burrada. Quem nem tava se doendo tanto assim, que é o Aegon, provavelmente agora vai surtar. E é isso, cena pros próximos capítulos, né? Pô, o Daemon não falou em momento algum, mata a criança. Pega o primeiro filho que você vê e mata. Ele falou, mata o Aemond. O filho por um filho. Ainda falou que era o de tapa-olho, né? Mas também ele foi confiar em 2 galas secas. Aí... errou, foi tentando acertar. O Daemon, não o cara do cachorro. Esse daí tá canceladíssimo. Errou em todos os momentos. Pô, o cara chutou o cachorro, foi miado, tá? Porra, isso foi muito escroto. Jesus. Não, gente, e a Helena entrando no quarto e pegando a mãe cavalgando no Christian Cole. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Sério, a Alicent, ela tá tirando todo o atraso que ela teve com o Viserys. Ai, eu passei mal, juro. Ai, Deus. E com essa, encerramos os comentários sobre esse primeiro episódio da 2ª temporada de A Casa do Dragão. Pessoal, se vocês acompanham aqui o Em Cena, divulguem. A gente passou muito tempo sem sair podcast no Mala. Então estamos muito felizes de estar trazendo isso de volta. E contamos aqui com o nosso público para divulgar o Em Cena, mostrar para todo mundo que a gente voltou, né? E se você gostou, compartilha, curte o nosso post lá no Instagram também do episódio. Comenta lá no Instagram o que é que você tá achando desse novo modelo de Em Cena, né? A gente tá fazendo um modelo um pouco mais curto e mais resumido. Espero que vocês gostem. Estamos esperando seus feedbacks. E espero que fiquem com a gente até o final da 2ª temporada. Muito empolgada aqui pro que vai vir nos próximos episódios. Tchau, gente. Beijinhos. Beijos, galera. Até semana que vem. Tchauzinho!